Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Manchester United de Erik ten Hag na temporada 23-24, time que já há algum tempo tem deixado a desejar no que diz respeito a resultados, principalmente comparando com o sucesso do rival de cidade, mas que fez recentemente partidas muito interessantes, sobretudo a virada conseguida na Copa da Inglaterra sobre o Liverpool na prorrogação, que garantiu aos Red Devils uma vaga nas semifinais do certame. Vamos ver alguns padrões dessa equipe, pegar aqui a nossa prancheta, abrir nossas anotações e falar sobre o time base que o Ten Hag tem à disposição. Onana no gol, Dalot na lateral direita, Varane e Maguire na zaga, Maguire ou Lindelof, perdão aqui pela dúvida nesse momento. Na lateral esquerda, o Wan-Bissaka vem jogando porque o Luke Shaw e o Malacia estão machucados. Mainoo e Casemiro são os dois volantes. McTominay eventualmente pode aparecer no time titular. Casemiro passou boa parte da temporada lesionado. Garnacho na ponta direita, Bruno Fernandes, o meio atacante, Rashford na ponta esquerda e Højlund é o centroavante. Esse elenco ainda conta com os zagueiros Lisandro Martinez, machucado, além do Kabawala e do Evans. Como eu disse, os laterais esquerdos Luke Shaw e Malacia, os meio-campistas Amrabat e Christian Eriksen, e os atacantes Mason Mount, que joga também por aqui, né, o Antony, o Diallo e o Martial. Essas são as principais opções que o United tem no seu elenco. O time parte de um 4-2-3-1, na teoria, que é um 4-3-3 na prática. Beleza? Vamos entender melhor isso daqui para frente. Com a posse de bola, o Dalot é o lateral base e o Casemiro se posiciona como o vértice mais avançado desse losango, fazendo uma saída de bola de 3+1. O Mainoo é o volante que tem mais liberdade para subir. Por vezes, o Bissaka, ou quem jogar pela esquerda, vai para o meio para compensar sua saída da posição. E aí ele joga um pouco mais por aqui e o sistema tático acaba se convertendo neste. A gente tem uma saída de 3+1, o Manu um pouco mais avançado e esse lateral esquerdo se transformando quase que num vértice esquerdo aqui de um losango de meio de campo também. E aí os dois vão por dentro, dependendo de quantos adversários vão marcar nessa saída de bola. Essa pressão pode acontecer numa saída de 3+1, 3+2, com o Mainoo mais na frente aqui com o Bruno Fernandes, ou até uma saída de 2+3 com os dois laterais ao mesmo tempo no meio e os dois zagueiros ficando ali na defesa. Tudo depende de como o adversário pressiona, beleza? O Mainoo, o Fernandes e o Højlund, eles se posicionam nos corredores centrais aqui do adversário, preocupando a defesa e até cedendo os corredores abertos com os pontas que ficam mais livres para poder atacar esses corredores. O Garnacho pela direita e o Rashford jogando pela esquerda, beleza? Em alguns jogos em que não teve o Højlund, o Ten Hag estava preferindo jogar com um meio campo mais povoado, com o McTominay, Mainoo e Casemiro juntos. E aí o Bruno Fernandes, ora fazendo uma função de falso 9, hora de quarto homem do meio, fechando o losango, centralizando os pontas. Então vou posicionar aqui os laterais mais uma vez nessas posições. Aqui a gente teria McTominay, Mainoo e Casemiro juntos. Este elemento aqui seria o Bruno Fernandes. Então ora ele seria esse falso 9, mantendo os pontas abertos, ora ele seria um meio atacante com os pontas centralizando num 4-3-1-2. Essas são as funções, né, do meio campo e do time do United quando não tinha o Højlund e quando estava jogando com o Bruno Fernandes no meio campo, beleza? Deixa eu ver aqui que eu me perdi, fechando o losango, centralizando os pontas, é verdade. Com isso, o Bruno era quem recompunha mais pela esquerda sem bola e o Rashford era o elemento mais avançado. Quando ele jogava aqui pelo meio, a gente tinha uma formação de duas linhas de 4, a gente tinha o Rashford ficando nesse posicionamento aqui mais avançado, e aí o Bruno Fernandes era quem recuava um pouco mais pela ponta, pelo lado esquerdo. O Bruno Fernandes ele tem ajudado bastante na marcação. O McTominay também viveu uma fase artilheira nesses momentos que o Bruno Fernandes jogava nessa posição. Ele se aproximava
muito do ataque, especialmente quando os pontos estavam abertos. Ele vinha aqui como esse elemento surpresa, atacando a área e conseguindo um bom número de gols em determinado momento da temporada. Agora falando um pouco dos movimentos sem bola que esse time do United faz. Deixa eu voltar aqui para o 4-2-3-1 base, para poder falar sobre como essa equipe marca. O 4-2-3-1 se torna um 4-4-2, com o Bruno Fernandes ajudando na subida de pressão, mas muitas vezes descompensado. O Mainu marca uma linha à frente do Casemiro, que fica na frente da zaga, deixa um elemento do meio-campo adversário sem marcação. Então vamos imaginar que o meio-campo do adversário tem, por exemplo, 3 jogadores. Joga aqui no 4-2-3-1 também. Aqui a gente tem o Casemiro marcando o meio atacante, tem o Mainu subindo para pressionar um dos volantes, e esse outro volante acaba livre nessa saída de bola, né? Os pontas atentos aos laterais, os atacantes atentos aos zagueiros. Esse jogador aqui recebe a bola livre para poder progredir. Isso é realmente muito dificultoso, é um ponto fraco da equipe do United. Se o Casemiro subir para compensar, ele exige que essa linha de defesa suba, para não dar essa entrelinha para esse tipo de jogador. Então, os defensores do Manchester United quase todos sobem. Isso aqui atrapalha muito o Maguire. O Maguire, às vezes, ele é muito criticado por ele ser um zagueiro que tem que jogar um pouco mais protegido. Ele é um zagueiro mais zonal, mais físico, mais lento. E times mais propositivos, times que têm mais a ideia ofensiva, de compactação no campo do adversário na fase ofensiva, que joga com uma linha mais alta, acabam prejudicando o Maguire. Isso pode explicar porque que na seleção inglesa ele funciona tão bem, principalmente quando a seleção inglesa jogava numa linha de 3, com o Walker de um lado e o Stones do outro. Ele ficava mais fixo nessa posição de terceiro zagueiro, um pouco mais recuado, um líbero, digamos assim, que nem existe mais, mas como esse último homem da defesa jogava mais protegido por outros 4 defensores, mais 2 volantes. Aqui ele precisa ser um jogador que atua numa função mais à frente quando o Casemiro sobe, para compensar essa falta de jogadores e marcando aqui esse meia mais avançado. Então a linha de defesa sobe para poder tirar o espaço e as condições do meia adversário de poder trabalhar a bola ofensivamente com mais liberdade. Isso prejudica bastante o Maguire, mas é muito benéfico para o Varane, que é um zagueiro realmente mais rápido, beleza? Por vezes, quando isso não acontece, é um ponta quem vem para o meio campo para poder fazer esse papel do jogador que vai tirar o espaço do meio campista, que fica mais livre com essa subida do Bruno Fernandes. Aí quem ganha espaço para atacar do outro lado é o lateral, que não vai ter um ponta ali no cangote dele e expõe o lateral no mano a mano ou até num 2 contra 1 se o adversário também usar pontas. Por isso é muito difícil hoje você trabalhar com essas ideias de compensações táticas. E aqui a gente está colocando em xeque alguns dos pontos fracos da forma que o Manchester United se defende quando sobe pressão, beleza? Vamos descer aqui as nossas anotações. Em baixa pressão, o time tem dificuldade de fazer com que os seus pontas também recuem. Então como é que é feita a baixa pressão no Manchester United? Muitas vezes o Bruno precisa recuar mais do que eles e mantém atentos o ponta ao contra-ataque numa recuperação de bola. Então a gente tem o Manchester United marcando em alta pressão num 4-2-3-1, mas se a bola estiver por aqui, quem tem que recuar é o Bruno Fernandes, e aí mantém o ponta do lado da jogada um pouco mais preservado. O ponta do lado oposto até pode recuar para poder compor uma linha, mas agora voltar até a própria linha de fundo, acompanhar o avanço do lateral, ponta não faz. Quem faz muitas vezes é o Bruno Fernandes, é sacrificado muitas vezes por isso, beleza? Mas numa recuperação de bola, os pontas estão com um vigor em dia para poder contra-atacar. Outra postura é a do Højlund, sempre caindo para o lado, né, em que a bola vai ser recuperada para poder fazer o pivô, normalmente para o próprio Bruno, que vai atacar a área de frente e ainda ter como opção de passe o outro ponta. Então o Højlund, se a bola estiver por aqui, ele vai cair por aqui, no momento de baixa pressão, ele vai fazer o pivô para o meio e o Bruno Fernandes é quem vai atacar a área vindo de frente. Ele faz muito bem esses pivôs, o jovem atacante norueguês. A vida do United em relação a resultados não anda tão fácil. O clube foi lanterna do seu grupo na Champions, que teve Bayern e Copenhague passando para as oitavas, e o Galatasaray indo para a Europa League. Ou seja, o United não está disputando nenhuma competição continental neste ano.
Competição essa, inclusive, falando da Europa League, deve ser o destino do United na próxima temporada, porque o clube está em 6º lugar na Premier League, vendo Tottenham e Aston Villa brigarem mais de perto pela última vaga do G4 e eventualmente a vaga extra, né, na competição, caso a Inglaterra seja o país contemplado com essa mudança de regulamento na Champions, que vai dar a uma das ligas, né, a que melhor performar dentro da Champions, uma vaga extra. Então quem tem 4 pode ter 5, quem tem 3 pode ter 4, quem tem 2 pode ter 3 e assim sucessivamente. Na Copa da Inglaterra, como eu disse, é a chance de título do United no ano. A equipe está nas semifinais, depois de eliminar Wigan por 2-0, Newport County por 4-2, Nottingham Forest por 1-0 e Liverpool por 4-3 de virada na prorrogação de forma espetacular. Vai enfrentar o Coventry City da 2ª divisão nas semifinais, visando uma vaga na sua 2ª decisão de FA Cup consecutiva. Do outro lado das semis se enfrentarão City e Chelsea, 2 times de 1ª divisão. Então o United pelo menos se deu bem aí no sorteio, tem grandes chances de chegar à final e grandes chances de ser campeão caso o Chelsea avance do outro lado. As opiniões sobre o trabalho do Ten Hag são sempre extremas. Aqui no Brasil, muitos fãs do United pedem a saída do treinador. Em solo inglês o assunto nem é cogitado. Entre decepções e méritos, há uma ideia de jogo sendo respeitada no time, que tem qualidade, sofre com desfalques por lesão, algumas más fases, como o Casemiro sofreu recentemente, o Onaná, que não faz boa temporada de estreia do clube, mas que vem tendo, por exemplo, um Garnacho iluminado, um Mainu como ótima revelação, ele que tem apenas 18 anos, o Rashford também oscilando bons e maus momentos, o Højlund, que quando desanda a fazer gols também é muito importante. Então, galera, que credencia ao Ten Hag um mau momento competitivo do United, calma, as coisas não vão bem no Old Trafford desde a saída do Ferguson, e pelo menos o técnico holandês tem o respaldo local para mantê-lo no cargo, nessa tentativa de reerguer o clube, o que não vai acontecer a curto prazo, vide a concorrência pesada que o clube tem dentro e fora do país pelos principais troféus. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!